Piloto, e se eu te falasse que um acidente planejado decidiu um campeonato na Fórmula 1? Você acreditaria ou não? Renault's gamble looked to have paid off when Piquet crashed heavily and brought out the safety car. Eu sei que isso parece ser impossível porque nós estamos falando da categoria mais tecnológica, mais cara e mais profissional do automobilismo mundial. Mas em 2008, durante o histórico Grande Prêmio de Singapura, um plano secreto começou a funcionar. Esse episódio ficaria conhecido como Crashgate, mas para você entender isso, piloto, primeiro nós precisamos voltar para aquele campeonato. A temporada de 2008 foi uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1. De um lado, o jovem fenômeno Lewis Hamilton, piloto da McLaren, tentava conquistar o seu primeiro título mundial. E do outro, o brasileiro Felipe Massa estava vivendo o melhor momento da sua carreira pela Ferrari. Naquela temporada, cada corrida parecia um duelo direto e cada ponto podia decidir o campeonato. Entretanto, piloto, enquanto a Ferrari e a McLaren brigavam pelo título, havia uma equipe vivendo um ano completamente diferente: a Renault Fórmula 1 Team. Depois de dominar a Fórmula 1 em 2005 e 2006 com Fernando Alonso, a equipe francesa agora estava perdida no meio do pelotão e dentro da equipe a pressão começava a aumentar sobre dois homens: Flávio Briatore e Pat Symonds. Eles sabiam que precisavam de algo grande, algo que mudasse a temporada, mas ninguém imaginava até onde eles estavam dispostos a irem. Oh, big crash! That's Nelson Piquet. Piloto, só para você ter uma ideia de onde eles tiraram essa ideia maluca, primeiro a gente precisa voltar no tempo. No Grande Prêmio da Alemanha daquele ano, o mundo ficou em choque ao ver o brasileiro Nelson Piquet conquistar um brilhante segundo lugar. Brilliant drive, Nelson. Well done. Largando da 17ª posição, a Renault decidiu que Piquet faria apenas um pit stop com o intuito do brasileiro alcançar ao menos a zona de pontuação. Porém, na 35ª volta daquela corrida, Timo Glock sofre um acidente grave trazendo o safety car para a pista. E foi exatamente ali que a Renault acertou na estratégia. Após o pit stop, Nelson voltou na primeira posição e posteriormente perdeu ela para Hamilton, mas felizmente ele se manteve na segunda posição. Okay, Nelson, just keep focused and you'll consolidate second place. E ali ele conseguiu o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Entretanto, piloto, o que era para ser uma história linda dentro das pistas, acabou virando um plano cruel fora delas. 5 corridas mais tarde, a Fórmula 1 desembarcou em Singapura, e o palco dessa história seria histórico por si só porque aquele grande prêmio era a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Uma corrida de rua onde luzes artificiais iluminavam o circuito urbano e milhões de espectadores assistiam um espetáculo completamente novo. Mas todos sabemos que em corridas de rua qualquer acidente pode mudar tudo. A largada foi limpa com Felipe Massa na ponta, seguido de Hamilton e Raikkonen, porém na metade do grid todos estavam sem entender nada quando Alonso foi para os boxes fazer o seu pit stop na 12ª volta. Paradas, né, que não faz nenhum sentido para uma corrida de rua, não. E 3 voltas depois, piloto, do completo absoluto nada, Nelson Piquet bate sua Renault na curva 17. Nelson bateu forte, hein? Mas piloto, deixa eu te falar uma coisa para você entender do porquê esse plano ter dado certo. Diferente dos dias atuais como a gente viu, por exemplo, Abu Dhabi de 2021, que o Latifi bateu, Verstappen foi para os boxes, colocou pneu novo, pum pum, ganhou. Sabe como que era naquela época? Naquela época o pit lane ele ficava fechado até o grid se alinhar atrás do safety car. Ou seja, meu querido, até todos se agruparem atrás do safety car só para depois ir para os boxes. O vovô Alonso já estava na pista com pisantes novos para o seu poçante. Tá pit ou não?
Vou repetir de novo não, hein? Com o safety car na pista, as estratégias começaram a colapsar e as equipes desesperadas chamaram seus pilotos para os boxes. E entre eles, piloto? Felipe Massa e a Ferrari fazem a cena que se tornaria uma das mais caóticas da história da equipe, quando o sistema de semáforo falha e Massa arranca antes da hora, saindo do pit lane arrastando a mangueira de combustível presa ao seu carro. E agora sim vai todo mundo. Tava achando muito estranho que aquilo tinha que existisse aquela permissão. Quanto tempo de combustível, carro no chão, pode limpar. Ai, 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 ai. O brasileiro perde um tempo precioso, cai para o fundo do pelotão perdendo preciosos pontos, e enquanto isso outro piloto começa a subir silenciosamente na classificação. O mesmo piloto que havia parado antes do safety car de repente assume a liderança e no fim daquela noite ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Alonso da Espanha e da Renault vencendo o Grande Prêmio de Singapura. Mas ninguém sabia ainda que aquilo estava prestes a se transformar no maior escândalo da história da Fórmula 1. Um ano depois, em 2009, a Renault decide demitir Nelson Piquet e, completamente insatisfeito com a decisão da equipe francesa, o brasileiro procura a FIA e revela tudo. O brasileiro disse que foi orientado por Flávio Briatore, chefe da Renault, e pelo diretor técnico Pat Symonds a bater de propósito no Grande Prêmio de Singapura do ano passado, para beneficiar a Renault, que a ideia partiu dos dirigentes e que aceitou a proposta porque esperava melhorar a posição dele dentro da Renault. Ele disse ainda que foi instruído por Symonds sobre a volta e o local exatos em que deveria causar o acidente. Depois de analisar os documentos e as comunicações internas, o tribunal da FIA foi devastador. Flávio Briatore e Pat Symonds foram banidos da Fórmula 1 e a Renault escapou de uma punição maior apenas por colaborar com a investigação. Mas a parte mais dolorosa dessa história ainda estava por vir. Para que vocês vejam a diferença. E o Felipe tá chorando. Naquela noite em Singapura, ninguém imaginava que um acidente aparentemente comum poderia ecoar por décadas dentro da Fórmula 1. Para o público, aquilo era apenas mais um episódio caótico de uma corrida de rua. Mas para um piloto, aquela noite mudaria tudo. O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, entrou com uma ação nesta segunda-feira na Alta Corte de Justiça de Londres pelo título mundial de 2008. Antes do Grande Prêmio de Singapura, Massa estava com 77 pontos no campeonato e Lewis Hamilton com 78, e depois daquela catastrófica corrida, Hamilton foi para 84 pontos enquanto Massa permaneceu com 77. Porém, semanas depois, piloto, quando o campeonato terminou, aquele detalhe ganharia um peso gigantesco. sabe por quê? Porque no Grande Prêmio do Brasil, Felipe Massa perdeu seu título por um único ponto na última volta, da última curva, da última corrida. Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. O Vettel passou, cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil! Felipe Massa seguiu sua carreira, venceu corridas, disputou campeonatos e se aposentou da Fórmula 1 em 2017, até que anos depois o fantasma de 2008 voltou para assombrá-lo quando Bernie Ecclestone, que comandava a Fórmula 1 na época, afirmou em entrevista que a FIA e a direção da categoria já sabiam do escândalo de Singapura ainda durante a temporada de 2008. Segundo ele, se a investigação tivesse sido aberta naquele momento, a corrida poderia ter sido anulada. E com isso, o campeonato teria outro campeão. Anos depois de deixar a Fórmula 1, Felipe Massa decidiu fazer algo que nenhum piloto jamais havia feito antes. Ele levou a Fórmula 1 para a justiça. Não é possível. O dono da categoria e o
presidente da FIA sabia e não fizeram nada? O brasileiro abriu uma ação contra a FIA e a FOM buscando indenização pelos prejuízos causados pelo escândalo E principalmente, piloto, pelo reconhecimento de que ele deveria ter sido considerado o verdadeiro campeão mundial de 2008. Durante meses, o processo avançou lentamente até que em março de 2026 surgiu uma atualização importante após a justiça inglesa conceder a Felipe Massa uma vitória parcial no processo, quando o tribunal determinou que 3 partes envolvidas no caso deveriam arcar com os custos iniciais da disputa judicial. ou seja, piloto, A FIA, a FOM e o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foram condenados a pagar cerca de R$1.800.000 em custas processuais a Felipe Massa. Estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os termos legais para garantir que essa injustiça seja corrigida. A Fórmula 1 é o maior esporte do mundo, mas é essencial que seja também o mais justo, declarou o brasileiro após a vitória no Tribunal de Londres. O Crashgate não foi apenas um escândalo, ele foi o momento em que expôs o lado mais sombrio da Fórmula 1. Afinal, ambição, pressão e decisões que ultrapassaram qualquer limite esportivo fez chefes perderem suas carreiras, fez uma equipe ter sua reputação manchada para sempre, e um campeonato talvez tenha sido decidido da forma mais controversa possível. Agora o que nos resta é apenas aguardar e talvez a resposta definitiva ainda esteja por vir. porque na Fórmula 1, piloto, Na Fórmula 1 algumas corridas terminam na bandeira quadriculada, mas outras demoram décadas para realmente acabar. Mas e você, piloto? Você acha que se não fosse o Crashgate, Felipe Massa seria campeão de 2008? Ou pior, se não fosse aquele acidente planejado, você acha que a Ferrari cagaria no pit stop de Massa? Pra você, quem é o verdadeiro campeão de 2008? Hamilton ou Massa? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever aqui no canal, que assim você fica por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1. Tamo junto, piloto!